O recente campeão europeu Clarence Seedorf está a caminho da Sampdoria. Aos 19 anos, o jogador assina pelo 8º classificado da Série A. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Vasco, Itália, anos 90, a praia é tua. São muitas épocas com muitas transferências muito sonantes e basicamente todos os clubes podiam ser protagonistas de grandes transferências. Se bem que esta Sampdoria, atualmente nós temos a ideia de uma Sampdoria que só luta pela manutenção e este ano nem isso consegue, não é? Está praticamente despromovida, mas nesta altura, na década de 90, principalmente até mais ou menos essa altura, 96, 97, a Sampdoria era muito forte, tinha muito dinheiro, contratava muitos craques, mas de qualquer forma foi surpreendente jogador. A Sampdoria foi campeã em 91 com o Mancini e Vialli. O Mancini ainda está nessa equipa, ainda é colega do Seedorf em 95. Pensei que ele já tinha ido para lá. Não. Okay. O Mancini ficou muito tempo na Sampdoria. O Vialli é que saiu primeiro. O Evani. Sim, essa Sampdoria tinha muitos craques. Aqui passa. Muito bem. Vamos aos números do Clarence Seedorf numa única época na Sampdoria. Portanto, na Sampdoria, o Seedorf faz 34 jogos e marca 4 golos. Não temos acesso às assistências, provavelmente aí ela até terá brilhado mais. Mas estes são os números brutos do Seedorf. Nessa época, a Sampdoria era treinada pelo Eriksson e contratou nessa temporada, para além do Seedorf, o Carambeu, que tinha brilhado no Nantes, tinha sido campeão francês em 95, e depois reencontra o Seedorf no Real Madrid, são campeões da Europa também no Real Madrid. Contratam ainda o Enrico Chiesa, que é o pai do Federico, que agora joga na Juventus. Aliás, o Chiesa faz aí uma época espetacular em 95, 96 e até vai ao Euro. E contratou, esse nome tão... Walter Zenga. Sim, mas o Zenga aí já estava no final da carreira. Mas ainda jogava? Não tenho a certeza se ele nessa temporada já ainda era titular ou não. Até vou ver. Pois não. Faz só 7 jogos na época em que ele vai para lá. Até capaz de ser a última época dele, não? Sim, depois tem aqui uma ida lá para fora. Não, depois não faz está no Padova e depois vai para o New England Revolution dos Estados Unidos. Outra das transferências da Sampdoria nessa temporada. Pronto, falamos aqui Seedorf, Carambeu e Chiesa, e é um nome conhecido dos portugueses que é o Pesaresi. 19 anos. Se calhar não foi uma contratação... só para mostrar que eles não acertaram em todas. E eles, contextualizando aqui, a Sampdoria começou a apostar muito forte no final da década de 80, é campeã em 91, é vice-campeã da Europa em 92. Perdeu com o Barcelona. Ganha a Taça de Itália em 94. Em 95 chega às meias finais da Taça das Taças. Elimina o Porto nos quartos de final, depois de ter perdido em casa na primeira mão. E sempre teve, ao longo desses anos, muitos craques. E ainda foi tendo nos anos seguintes o Verón e o Ortega, por exemplo. O Verón jogou lá? O Verón também começa na Europa, antes de ir para a Lazio, começa precisamente na Sampdoria. Ok. Sim, pronto, esta era uma Sampdoria muito forte. Sim. Já não era tão forte, até porque tu até começaste a tua notícia a dizer para o 8º classificado da Série A e eles repetiram essa classificação. Okay. Ficaram no 8º lugar, mesmo com estes jogadores todos. Mas também era um campeonato... Pois, a questão é essa, é que era o melhor campeonato do mundo, ou seja, tu atualmente dizeres que na Premier League o Everton fica em oitavo lugar é bom, não é mau. Já não vai ser tão bom para o Liverpool acabar em 8º, não é? Esta temporada. Sim, pronto, ok, para o Liverpool não, mas também não esperamos da Sampdoria um nível de Liverpool. Sim, e essa época, 95-96, o Milan, nós até já falamos aqui noutro episódio, que foi a época em que o Fulter está lá, sim. Que é o campeão. A Juventus nessa temporada foi campeã europeia. Europeia com o Paulo Sousa. Exatamente. O Inter. O Inter nessa época oscilou aí um bocado, mas de qualquer forma... Até vou ver como é que foi aqui a classificação.
A Lazio ficou em terceiro com a Fiorentina. A Fiorentina já tinha aqui o Batistuta e o Rui Costa. Já. Batistuta e Rui Costa. Logo a seguir, portanto, foi Lazio e Fiorentina E, aliás, com 59 e depois Roma e Parma com 58. Pois, ainda há o Parma também Ainda há o fortíssimo Parma, na sim, altura. sim. A Fiorentina nessa temporada ganha a taça, até porque depois em 96, 97 eles estão na taça das taças, por isso terá ganho a taça. Ou seja, era um campeonato com grandes equipas. Dizes que o Inter acabou em... O Inter em sétimo e depois a Sampdoria em oitavo, a 2 pontos do Inter. Pois, eu lembro que essa época do Inter foi assim muito oscilante. Eles ainda contrataram o Roberto Carlos nessa época e o Zanetti, mas não, eu lembro perfeitamente que o Inter não tinha estado muito bom. Mas um oitavo lugar para a Sampdoria, tendo em conta a concorrência, não era descabido. A equipa ainda andou até ali a final da década de 90, não tanto nas competições europeias, mas ainda em classificações intermédias. Depois começou a cair, ou já descer a divisão, voltaram a subir, mas agora vão voltar a cair. Ou seja, neste momento quem ouve falar em Sampdoria pensa equipa fraquinha, mas há 20, 25 anos não era nada disso. Nesta altura já iam 7 equipas às competições europeias em Itália. Que ainda havia. Incrível. Mas Só 2 é que iam à Champions, 4 iam à Taça UEFA e uma ia à Taça dos Aliás, Vencedores das Taças. tu dizes 2 iam à Champions, só foram 2 porque a Juventus foi campeã da Europa. Ok. Que na altura ainda só ia mesmo o Certo. campeão nacional. Ok, já percebi. Ou seja, foi o Milan e a Juventus Então foi por ser campeão da Europa. Iam 5 podiam ir 5 à Taça Que UEFA. havia- A Taça UEFA era bem diferente. E não ao era? campeão à Liga dos Campeões, a Fiorentina foi a Taça das Taças porque ganhou a taça e Sim. depois deveriam ir 4, 5 à Taça UEFA. Ok, pois isto pode ter aberto uma 7ª vaga porque a Juventus ganhou o título. europeu. Exatamente. Ok, será Exatamente. isso. Então vamos Exatamente. novamente ao Seedorf. O Seedorf tinha acabado de ser campeão europeu no Ajax. O Seedorf parece muito novo no Ajax. Eu acho que com 16, 17 anos. Não sei se sabes uma curiosidade muito forte do Seedorf e a Juventude no Ajax. Então, O Seedorf é lançado pelo Van Gaal na Taça UEFA em 92-93 contra o Vitória. Contra o Vitória Sport Clube. a sério? A estreia dele é contra o Vitória, Ok. com 16 anos, e ainda hoje é o jogador mais jovem de sempre a jogar pelo Ajax nas competições europeias. E espetáculo. Contra o pronto. Vitória. Por isso é que estás aqui tu e não está aqui outro. Muito bem. E ele então faz 92, 93, né? Ainda com 16, depois 93, 94. 94, 95 ele já era um titular no Ajax e foi titular na final frente ao, ajuda-me, Milan. que eles vencem por 1-0 e ele sai aos 54 minutos, é rendido pelo Canu, já não estava em campo quando o Kluivert marcou o golo. Espetáculo. É bom fazer este podcast também por causa disto, porque vou-me lembrar. Não se esqueçam, já agora peço novamente, quem nos quiser seguir, clica no follow, metam a notificação também quando quiserem receber os episódios, deixem a vossa avaliação, é bastante importante para nós, e nós não temos patrocínio, por isso estamos aqui mesmo só mesmo por gosto do futebol. Sigam-nos e sigam-nos também no Twitter se assim entenderem. E no fundo o Seedorf acaba também por ser... Estás aí com tudo guardado, vamos embora, Ana. Sim, O sabes Seedorf? que acabei por acompanhar a carreira do Seedorf basicamente desde o início até ao final, não é? Uhum. E o Seedorf acaba por ser o primeiro a abandonar essa grande equipa do Ajax, campeão da Europa em 95. É o primeiro, pois porque muitos a maior parte continuam. deles continuam Sim. ainda para 95, 96. No final dessa temporada que já começam a Em sair 95, vários, 96 eles ainda vão longe, não vão? vão à final, Vão à final, exato. perdem nos Contra penaltis contra a Juventus. contra a Juventus. Mas no final dessa temporada, assim, dos principais, o Rijkaard acabou a carreira, ou seja, não foi uma transferência. Sim. E o Seedorf vai para a Sampdoria e não tenho certeza, eu acho que o Canu também acaba por sair. Eu acho que o Canu vai nessa época para o Inter. Se não é nessa, é na seguinte, mas não me lembro dele em 95, 96 ainda no Ajax. Mas é capaz de ainda ter ficado lá. Já te vou ver isso, mas continua. Mas no fundo o Seedorf foi aquele primeiro a trocar o campeonato holandês e o campeão europeu a sair lá, não é? E a partir daí Não, o Canu ainda fica mais um ano. Ou Sim. seja, o Seedorf é mesmo o único, É mesmo o único. dessa grande equipa. Ele sai traduzido em euros por 3,6 milhões de euros para a Sampdoria. Na altura, se não me falham as contas, devem ser 700 mil euros. 700 mil contos, desculpem. 700 mil contos.
3,6 milhões de euros, impressionante. Mas mesmo na altura, quando ele foi para a Sampdoria, foi surpreendente, claro, mas já havia aquela ideia que isto no fundo é um bocadinho um teste dele jogar. Pois. Voltamos à mesma questão, não é? Quem já é campeão da Europa não precisa de um teste, é verdade, mas jogar uma época completa num grande campeonato, no fundo para se começar a adaptar, porque toda a gente percebia que o Seedorf não era jogador. É questão dos estrangeiros ainda, não é? Dos estrangeiros, ele não... Era difícil para um Milan ou uma Juventus irem logo buscá-lo. Sim, e acho que nessa altura terá sido a última temporada ainda com a questão dos estrangeiros. Depois em 96, 97 já há aí um bom de transferências. Que... Pois pode ter a ver com isso. Mas também foi um bocadinho um teste. Bem, vamos pô-lo. Não, vamos deixá-lo jogar primeiro num clube não tão forte, mas já numa grande liga europeia, para ver como é que ele se adapta. O que é certo é que ele adaptou-se muito bem. Só esteve lá um ano em Génova. Ele foi globalmente titular. Foi. Ok. Também mal era. E ele era... Mas ele era um miúdo, não é? Tinha 19, 20 anos. Normal que... Sim, mas já chega lá com o estatuto, não é? Já chega certo. Como titular. Sim. E ele no final da época ainda vai ao Euro 96. Vai ao Euro, é titular nos 3 jogos da fase de grupos e é suplente nos quartos de final. Mas falha o penalti decisivo. É ele? É ele. Deve ter ficado na Ásia ter sido suplente. Aliás, a ideia que eu tenho do Seedorf é que foi fantástico nos clubes. No Inter, se calhar nem tanto, mas no Ajax, no Real Madrid, no Milan. Mas na seleção holandesa que nunca conseguiu ser o craque que ele realmente era. Sim. Também tenho essa ideia de ser um... ali, aqueles jogadores que estão ali, que às vezes são titulares, outras vezes são suplentes, mas quando são titulares... Basicamente é os que estão ali, disseste tudo, é os que estão ali. É os que estão ali, sim. E ele foi durante anos e anos à seleção, mas nunca tenho a ideia dele fazer exibições incríveis, ser um titular indiscutível na seleção. Ele faz 87 jogos pela seleção e vai a 3 fases finais de europeus. Só uma de Mundial, porque também em 2002 a Holanda não foi. A Holanda não foi. E em 94 ele ainda é miúdo. Sim, ainda é miúdo. Apesar disso, o Ajax tinha sido campeão em 94 e ele já era um destaque, mas de qualquer forma. Mas ele devia ter nem 18 acabados de fazer. 18 acabados de fazer. Ainda era cedo. Estavas a dizer, estávamos a falar de ele faz aquela época, ele depois ele transfere-se para o Real Madrid depois desse europeu, o tal europeu em que ele falha o penalti, por 8,6 milhões de euros, mais do dobro do que tinha custado à Sampdoria um ano antes. Já veio uma valorização. Já. E ele vai com o Fábio Capello, temos falado nele... Que era o treinador do Milan. Era o treinador do Milan. Ou seja, o Capello percebeu o talento do Seedorf por estar no mesmo campeonato e quando vai para o Real Madrid que nessa temporada mudou muito, o Seedorf foi uma das principais contratações. O Real é campeão espanhol nessa temporada, o Capello sai e na época seguinte são campeões da Europa e ele fica lá até meio da época 99-2000. Chega a ganhar mais uma Champions pelo Real Madrid. A UEFA muitas vezes omite, porque a UEFA só considera quem ganhou a Liga dos Campeões tenha feito, tenha pelo menos estado na fase a eliminar. Exatamente. Mas para nós, 0-0 não. O Seedorf ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, o Seedorf, para além do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo e destes jogadores do Real Madrid atual, é o jogador ainda com mais Champions conquistadas. Porque depois ele volta à Itália, não é? Sim, depois faz muitos anos em Milão, primeiro no Inter. Por que ele vai do Inter para o Milan assim, só porque sim? Eu não sabia que tinha sido direto. Pensei que tinha havido aqui uma passagem. Eu lembro de ter sido direto, não me lembro. Mas deve ter havido trocas aqui, de certeza, não é? Porque naquela altura era muito comum. Mas isso também foi mais ou menos na altura do Pirlo ter ido do Inter para o Milan, ou seja, estava a ver ali um êxodo. O Milan garantidamente enganou aqui o Inter com algum jogador. Mas por acaso não me lembro quem é que terá ido para o Milan para o Inter nessa altura. Não foi para aí um Ventola desta vida? Às vezes o Milan engana assim o Inter, outras vezes é enganado. Mas pronto. Mas eu não tenho a ideia do Seedorf ter estado muito bem no Inter. No Inter, pois. Ou seja, obviamente não foi um lixo, mas acho que na história do Inter claramente o Seedorf não entra lá. Mas no Milan, não. No Milan fez época, ele está 10 anos talvez, no Inter. No Milan, para aí, começa em 2002, acaba em 2012. Sim, é isso. Faz 10 anos. Ganha 2 Champions, ainda perde uma final e faz exibições
nos 2 anos em que o Milan é campeão da Europa. Faz grandes jogos, sim. Sim. O curioso é que, portanto, seleção, a última grande competição é no Euro 2004. É impressionante, porque ele depois ainda tem tantos anos de bom nível. 2006, 2008, 2010, ele não vai. Mas eu tenho a ideia que ele até renunciou mesmo à seleção. Pois é isso, pode ter sido isso. Eu até ia ver aqui quando é que foi o último jogo que ele fez pela seleção. Deve ter sido a meia-final do Europeu contra Portugal, não é? Não. Não. Ainda fez muitos. Ainda fez mais? Fez esse contra Portugal, onde foi titular. Aliás, ele foi titular em quase todos os jogos do Euro 2004. Depois faz uns amigáveis já em 2006, em novembro. Portanto, está ali mais de 2 anos sem ir à seleção. Depois 2007, vai em muitos jogos em 2007. E depois mais um em 2008, mas depois não vai à fase final. Por acaso eu tinha a ideia dele ter renunciado, mas já não me lembro o que é que aconteceu estranho. aí. Não, aqui deve ter acontecido que ele não foi à fase final. Isto era então no tempo do Van Basten. Van Basten e deve ter fechado o capítulo. O Van Basten, apesar de ter sido um grande craque como jogador, e a seleção holandesa com ele até jogava bem, não teve grandes resultados, mas até jogava bem. Mas ele criou aí alguns anticorpos com vários... Há muitos casos desses, não é? Não é por seres um grande jogador que passas a ser um grande treinador. Sim. Está contado mais uma passagem mítica no futebol de um gigante num clube que, enfim, na altura era um belíssimo clube, mas não era todo um clube de topo. Contada a história de Seedorf na Sampdoria. Nós voltamos na próxima semana. Voltem connosco. Até lá, um abraço. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.